Todos nós temos muralhas a derrubar em nossa vida. Assim como o povo de Israel derrubou as muralhas de Jericó, o que nós podemos fazer para derrubar as nossas muralhas? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. E lembrando que nós já iniciamos na última terça-feira a série de vídeos do programa dos jovens, programa de metas deles. Então, se você puder compartilhar com seus amigos, com jovens, com pais de jovens, com líderes de jovens, nós ficaremos muito gratos. É uma série de 10 vídeos que saem toda terça-feira às 18 horas. E se você gostar do vídeo, dá um like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todos os vídeos. E faça os seus comentários também. O povo de Israel chegou no momento em que agora, sob a liderança de Josué, eles atravessaram o Rio Jordão em terra seca, né? O Rio Jordão se abriu, assim como o Mar Vermelho se abriu, mas eles chegaram numa cidade chamada Jericó e eles precisavam passar por ali. E aquela cidade era uma cidade extremamente fortificada, os muros eram muito altos e largos, e era impossível entrar naquela cidade da forma normal, da maneira normal. Pela porta, né, pela entrada normal, não havia possibilidade disso. E aí então o Senhor deu a eles algumas instruções para que isso acontecesse, para que eles conseguissem entrar naquela cidade. O interessante é que o Senhor deu algumas instruções até interessantes, parecia um ritual que foi feito. Eles tinham que rodear a cidade durante 7 dias, todo dia rodear a cidade um dia, e no último dia, no 7º dia, eles tinham que dar 7 voltas, tocar as buzinas e gritar. E aí então no 7º dia eles fizeram isso e as muralhas ruíram, foram totalmente destruídas naquele dia. Como isso é interessante, né? Como outro milagre maravilhoso que ocorreu com o povo de Israel. Outros grandes milagres aconteceram, né? E esse foi mais um. E eu fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando, puxa, como que o Senhor, como que o Senhor queria que isso acontecesse? O que o povo tinha que fazer para que isso acontecesse? Eu fiquei pensando, puxa, então será que foi o fato deles gritarem, tocarem as buzinas que os muros ruíram? Com certeza não foi. Não foram os gritos nem as buzinas, mas foi todo aquele processo de seguir estritamente as instruções do Senhor, obedecer estritamente as instruções que o Senhor deu ao seu profeta e o seu profeta deu ao seu povo. Eles então seguiram estritamente isso e ao fazê-lo, o milagre aconteceu. E eu fico imaginando que todos nós em nossa vida, nós temos também muralhas. E as muralhas, elas existem, às vezes causadas por nós mesmos, ou muralhas que são causadas por outras pessoas. E como é que a gente consegue derrubar essas muralhas? Vamos pegar um pouquinho do povo de Israel. O que eles fizeram? Algumas coisas importantes eles fizeram. Eles seguiram estritamente o que o profeta do Senhor falou, eles guardaram os mandamentos, foram obedientes e eles desenvolveram fé. O processo de rodear a cidade, o processo durante 7 dias, e depois no 7º dia 7 vezes, tocar as buzinas e gritar, tudo isso foi um processo para que eles desenvolvessem a fé suficiente para que o milagre acontecesse. E é exatamente assim que o Senhor faz na nossa vida. Existe um processo para desenvolver a nossa fé. Às vezes nós não temos fé suficiente para que as coisas aconteçam assim de uma hora para outra. Então, às vezes, é necessário que essa fé seja desenvolvida através de outras coisas que ocorrem. Eu vou dar alguns exemplos das Escrituras que eu gosto bastante. Vamos pensar agora
por exemplo, naquela experiência de Nefe e seus irmãos. Eles tinham que buscar as placas de latão. Eles fizeram 3 tentativas. A primeira tentativa, eles foram lá e pediram as placas, e Labão não quis dar de jeito nenhum. Eles saíram correndo, Labão queria matá-los. Da segunda vez, eles falaram, bom, vamos pegar os nossos tesouros, vamos levar lá, e aí o Labão vai trocar, com certeza, vai nos dar as placas de latão e vai ficar com os nossos tesouros. Mas não foi isso que aconteceu. Labão ficou com todo o tesouro e ainda queria matá-los, eles fugiram. O que mais fazer? Os irmãos de Nefe estavam desistindo. Eu penso que talvez eu também, se estivesse ali naquela hora, talvez eu ia dizer para Nefe, Nefe, acho que não vai dar, não tem o que fazer, eles vão matar a gente. Já fizemos tudo, vamos embora, o Senhor vai dar um outro jeito, não sei. Mas Nefe, com toda a sua fé em Cristo, ele sabia que quando o Senhor ordena uma coisa, ela vai acontecer. Mas o interessante é que Nefe vai, sem saber, ele diz na Escritura claramente, não sabendo de antemão o que deveria fazer, fui, entretanto, e entrei na casa do Labão. E quando ele entra, ele encontra Labão caído, bêbado, e aí o Senhor diz para ele, olha, eu entreguei Labão nas tuas mãos, mata ele, pega as placas e vai embora. Nefe titubeou assim, ele ficou meio, puxa, como que eu vou matar uma pessoa? Eu nunca tinha feito isso, mas ele acabou, o Espírito fez com que ele, por 3 vezes, né, o Espírito falou com ele, falou, vai lá e mata, corta a cabeça dele. Uma coisa terrível para Nefe fazer, ele nunca tinha matado uma pessoa, mas o Senhor ordenou, ele fez. E aí ele conseguiu as placas. Então, nesse processo, foi um processo de chegar, o Senhor queria experimentá-los, né? Até onde, né? Então vai. Na primeira vez não conseguiu, na segunda não conseguiu, e na terceira nem sabia o que fazer, mas o Senhor sabia. O Senhor é que derruba as muralhas. O Senhor derrubou as muralhas de Jericó, o Senhor entregou as placas de latão nas mãos de Nefe. Foi assim que aconteceu. E se esse processo não tivesse acontecido da forma como aconteceu, Zorã, por exemplo, que era o servo de Labão, não teria ido com Nefe e seus irmãos para o deserto, e ele não teria sido um povo, né, juntamente com Nefe, os zoramitas, né, os Zorã, e, enfim, eles se juntaram ao povo de Nefe, e Zorã seguiu Nefe até o final da vida dele, e ele também teve um povo que as suas gerações também foram abençoadas aqui nas Américas. Então foi um processo que aconteceu, um processo de desenvolvimento de fé para alcançar algo. A gente consegue ver isso em outras experiências, por exemplo, na do cego de nascença, em que Cristo vê aquele homem, cego de nascença, nunca tinha visto nada na vida dele, e aí, quando ele chega para aquele homem, ele faz a saliva, né, com a saliva ele faz um lodo e unta os olhos do cego, coloca nos olhos dele, e disse para ele assim, vai ao tanque de Siloé, se lava que você vai enxergar. E interessante que também é um processo, quer dizer, ele saiu dali, ele foi sozinho, a Escritura não diz que alguém o levou, diz que ele foi até o tanque de Siloé, a gente não sabe a distância, talvez era uma distância longa. Ele vai até o tanque de Siloé e ele se lava e enxerga. Essa muralha foi derrubada. Mas é interessante que algumas coisas aconteceram. O Senhor, obviamente que a cura do cego foi uma muralha a ser derrubada, mas existia uma outra muralha, que era a conversão dele, a conversão daquele cego. E é interessante que há um processo na conversão dele. Então o Senhor unta os olhos dele, primeiro o Senhor coloca e não curou ele na hora. O Cristo poderia, naquela hora ali, curar aquele homem. Mas ele não fez. Ele disse, vai ao tanque de Siloé e se lava que você vai enxergar. E ele vai. Aí é um processo. E ele se lava, e quando ele se lava, ele enxerga. Um processo para motivar a fé. Por isso que a gente usa óleo consagrado. O óleo consagrado é para motivar a fé das pessoas. O óleo consagrado não cura ninguém. O que cura é o poder de Deus. Mas o óleo consagrado ele serve para motivar a nossa fé, porque nós somos pessoas que
que precisamos de algo palpável para motivar a nossa fé. Então o óleo foi colocado ali, é colocado na nossa cabeça para motivar a nossa fé. E foi o que aconteceu com aquele homem, com aquele cego de nascença. E ele vai, é curado, mas algo aconteceu nesse processo. Ele foi levado, porque ele começou a dizer para todo mundo que ele tinha sido curado por Cristo, e ele foi levado a julgamento, e ele continuou afirmando que foi Cristo que havia feito isso, e os líderes judeus zombaram dele, criticaram ele, e escorraçaram ele, mandaram ele para fora de lá, mas em algum momento Cristo foi e se encontrou com ele de novo. E aí o processo parece que se encerra, porque tudo aquilo que estava acontecendo com aquele homem, ele defendendo a Cristo, e depois de ser curado, né, da sua cegueira, ele começou a defender o Salvador, e sendo defendido, e defendendo o Salvador, em algum momento o Senhor falou, eu preciso me encontrar com esse homem. E ele se encontrou com aquele cego de nascença, e foi uma experiência maravilhosa para ele, porque ele foi curado não apenas da sua cegueira física, mas também da espiritual. Houve um processo de derrubar muralhas. E a muralha da cegueira e a muralha da cegueira física e a muralha da cegueira espiritual foram derrubadas. Houve um processo de desenvolvimento de fé que aconteceu com aquele homem. Se nós olharmos para outras experiências, tem muitas, né? Mas eu queria citar mais uma aqui hoje, que foi a cura da lepra de Naamã. A gente vai ver isso mais para frente, um pouquinho mais a gente vai falar sobre Naamã. Então eu queria só me ater a alguns detalhes dessa história, que Naamã, então, ele pegou lepra, ele era um dos comandantes dos exércitos sírios, e aí ele não sabia o que fazer para curar, e tinha uma menina que era israelita que morava na casa dele, que trabalhava na casa dele, sugeriu que ele fosse até o profeta. E ele foi até o profeta Eliseu, e o profeta disse assim, olha, o profeta nem foi atender ele lá, né? A gente vai falar de mais detalhes quando chegar mais na frente, mas o profeta nem atendeu ele, mandou o rapaz que trabalhava lá com ele, que ajudava ele, falou assim, fala para Naamã tomar 7 banhos no Rio Jordão que ele vai ser curado. Aí o Naamã ficou chateado, falou, mas como assim? Tomar 7 banhos nesse rio? Tem rios melhores lá onde eu moro, na Síria. Por que eu tenho que tomar banho nesse rio aqui? E aí ele resolveu ir embora, ficou chateado e começou a ir embora. E aí um dos soldados de Naamã disse assim, Senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você iria fazer? Eu falei, eu faria. Então, é uma coisa tão simples. Vai lá e toma os 7 banhos. Vamos ver o que acontece. E o legal dessa história é justamente o processo. Porque por que Naamã teria que tomar 7 banhos? Por que o profeta Eliseu disse assim, olha, seja curado? E ele seria curado. Havia necessidade de acontecer esse processo de desenvolvimento de fé. Naamã entrou na água, tomou um banho, aí ele sai da água, entra de novo, toma outro banho. E eu acho que na primeira vez não aconteceu nada, na segunda não aconteceu nada, na terceira não estava acontecendo nada. Eu acho que quando chegou no 7º banho, então, ele foi totalmente curado da sua lepra. Mais uma muralha derrubada. E é interessante o que aconteceu, né? Quer dizer, o Senhor usou desse processo para desenvolver a fé suficiente. Então ele teve que ser obediente e teve que exercer fé, só que a fé dele não era suficiente para ser curado assim rapidamente. Ele precisava de um processo. E foi o que aconteceu. E ele passou por esse processo e conseguiu então ser curado, derrubou aquela muralha. E é assim na nossa vida. Existem processos que ocorrem para que milagres ocorram. Obviamente que existem milagres que acontecem assim rapidamente. Às vezes, na urgência, né, o Senhor faz milagres na nossa vida, quando a gente tem fé. Então, mas às vezes é necessário passar por um tempo, por
por esse processo de desenvolvimento de fé na nossa vida. Porque assim, todos nós temos muralhas. Todos nós, seja emocional, espiritual, física, social, enfim, todos nós temos muralhas que precisam ser derrubadas constantemente. Mas se nós temos fé suficiente, nós conseguimos derrubar. Além da fé, é necessário a obediência aos mandamentos de Deus. É necessária a obediência em seguir com exatidão aquilo que os profetas de Deus ensinam. Esse mês nós tivemos, no dia 15 agora, 15 de maio, nós tivemos um serão, na verdade foi um serão para os jovens adultos, né, casados ou solteiros, e nesse serão o presidente Nelson e a Sister Nelson fizeram discursos assim muito fortes e maravilhosos. O presidente Nelson, ele falou de algo que eu gostaria de citar aqui rapidamente. Ele falou 3 coisas, né, que a gente precisa conhecer. Ele falou, vocês precisam conhecer 3 coisas. Uma, conhecer a verdade de quem são, e depois ele fala algumas coisas sobre isso. 2, conhecer a verdade do que o Senhor ofereceu a vocês. E 3, conheçam a verdade sobre a sua conversão. Ele fala desses 3 tópicos, não vou entrar em detalhes, você pode ler o discurso, assistir o discurso dele, está lá gravado no aplicativo da igreja. Assista esse serão, ele não é somente para os jovens, né? Para todo mundo. É um serão extremamente maravilhoso. Você precisa assistir para poder aprender algumas coisas. Mas qual é o foco que eu quero dar aqui? É no ponto 2. Esse item 2 diz, conheçam a verdade do que o Senhor ofereceu a vocês. Ele fala da vida eterna, né? O Senhor ofereceu a vida eterna, ofereceu a expiação, então a gente tem que conhecer sobre a vida eterna, conhecer sobre a expiação, mas ele diz no terceiro tópico, que é sobre o que a gente está falando aqui hoje. Ele disse, ele fará com que o impossível se torne possível. Eu fiquei pensando nessa frase. Se você olhasse para as muralhas de Jericó, você ia dizer, é impossível entrar aqui. Se você olhasse para o Mar Vermelho, vendo os egípcios, soldados, o exército egípcio atrás de você, e você ali na frente do mar, e agora, o que nós vamos fazer? Você ia dizer que era impossível. Naamã disse, né, é impossível tomar 7 banhos e ser curado. Lamã e Lemuel disse, era impossível conseguir as placas de latão. Então nós podemos dizer que as coisas podem ser, é impossível, determinadas muralhas não se consegue derrubar. E isso não é verdade. Há alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa que o Senhor não possa fazer? Ele pode fazer todas as coisas, ele tem todo o poder. Cristo fez milagres grandiosos, não só milagres físicos, né, de curas, mas de conversões. Ele ajudou através da cura, através de processos, através de ensinamento, através de exemplo. Cristo derrubou muralhas de conversões. Pessoas que você olhava assim, por exemplo, se você olhasse para a Alma, os 4 filhos de Mosias, ou Paulo, você ia dizer, nunca que essas pessoas vão ser membros da igreja, nunca que eles vão se converter, vão se arrepender. Mas não foi isso que aconteceu. Então existem coisas que o Senhor faz, que o nosso Salvador faz, que derrubam muralhas. Cada um de nós, todos nós temos muralhas, mas elas não são intransponíveis. Elas podem ser derrubadas, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos seguir com exatidão aquilo que nós aprendemos dos profetas. Agora, uma coisa muito importante que precisa ficar muito bem claro é que o Senhor não faz por você o que você pode fazer por você mesmo. Guarde essa frase. O Senhor não faz por você o que você pode fazer por você mesmo. O Senhor vai derrubar as muralhas que são impossíveis de você derrubar sozinho, mas com Ele você pode tudo. Às vezes existirão muralhas que você precisa exercer uma fé grandiosa, fé em Cristo.
acreditando que ele vai derrubar. Mas se ele não derrubar, essa muralha, pensa bem numa coisa. Talvez talvez não seja necessário ela ser derrubada naquele momento ou nunca, porque talvez o Senhor quer outra coisa de você. O Senhor quer preparar você de alguma outra forma, te abençoar de alguma outra forma. E, na verdade, derrubar às vezes muralhas que você não está enxergando. Eu penso muito nisso. Existem muralhas que eu não consigo enxergar, mas o Senhor consegue. E o Senhor então vai me ajudando a enxergar quais são essas muralhas, e aí Ele me ajuda a derrubá-las. Isso é com todos nós. Pense nisso. Quais são as suas muralhas que precisam ser derrubadas? Tudo o que acontece na nossa vida vai ser revertido para o nosso bem. Lembre-se disso. Sempre. Tudo que o Senhor fizer na sua vida, se aconteceu o milagre ou não, se ele derrubou a muralha ou não, naquele momento, naquela hora, tudo é para o seu bem. Vai se reverter para o seu bem, no tempo certo, na hora certa. Joseph, quando ele estava na cadeia de Carthage, ele orou ao Senhor depois de 3 meses, naquelas condições terríveis. Ele ora ao Senhor e fala: Senhor, onde estás? Ele estava ali em volta daquelas muralhas. Não tinha como derrubá-las. Quer dizer, o Senhor poderia, mas ele sozinho não conseguia. Ele orou e o Senhor prometeu para ele que ele iria sair dali. Mas foi tudo um processo, 3 meses ali. E quando ele ora e o Senhor faz a promessa para ele, fala assim: Joseph, você vai sair daí, eu vou tirar você, pode ficar tranquilo. Levou mais 1 mês para ele sair de lá. Então as coisas não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo do Senhor. Porque existe algo que o Senhor quer mostrar para você. Existe algo que Ele quer que aconteça na sua vida que vai se reverter para o seu bem. Na hora em que o Senhor desejar, porque Ele sabe o que é melhor para você. Pense nisso. Derrube as suas muralhas através da sua fé e da sua obediência. Mas lembre-se, tudo que o Senhor fizer será para o seu bem. Te vejo no próximo vídeo.